Olá, meu nome é Bruna Chiossi Presoto, sou acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje, eu e minhas colegas Gabriele Cristine Metzger e Morgana Cristina Nardi, participantes do projeto de extensão Enfrentamento da Doença Renal Crônica em DORC, como professora orientadora, coordenadora, a enfermeira doutora Uvani Martins da Silva, hoje iremos apresentar um trabalho intitulado Ações de Educação Permanente a Profissionais da Atenção Primária, Estratégia de Fortalecimento para o Cuidado ao Renal Crônico. A doença renal crônica, ela é uma patologia que vem tendo um aumento de casos significativos, segundo alguns especialistas da área. As alterações na qualidade de vida e na rotina de um portador da doença renal são desafiadoras, pois provocam mudanças não só para o portador, mas sim nas alterações pessoais, principalmente da família, que muitas vezes depende daquela pessoa financeiramente ou de outras formas. Também ocorrem mudanças na alimentação e nas atividades diárias desse portador. Então, devido a essas situações, foi criado o Programa de Extensão e Enfrentamento da Doença Renal Crônica, que é a ENDORC. Esse projeto é vinculado ao Departamento de Enfermagem da UDESC. Ele tem o intuito de alertar as pessoas sobre o quão grave essa doença é e que os fatores de risco, eles podem ser muito bem tratados e cuidados, evitando o seu agravamento. Então, hoje o foco é qualificar e instrumentalizar os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os auxiliares, e também os agentes comunitários de saúde, para que haja uma preocupação maior na identificação precoce dos fatores de risco e não venha a se agravar para uma doença renal crônica. E se caso não for possível essa identificação, que consigam encaminhar o quanto antes aos serviços especializados que a gente tem, tensionando reduzir os danos para os pacientes, né? Então, posto isso, conseguimos compreender que os colaboradores da atenção primária, eles são os principais protagonistas nas ações voltadas à educação e saúde realizadas nas unidades básicas de saúde aos usuários que são hipertensos e os diabéticos, pertencentes aos grupos de risco que podem desenvolver a doença renal crônica. E por esse motivo o projeto traz as capacitações para conseguir obter sucesso no que diz respeito à promoção da saúde, para trabalhar com esses pacientes e realizar o acompanhamento individual, que são os exames essenciais, rotina, conforme o protocolo da Unidade Básica de Saúde, que tem o objetivo de identificar precocemente a doença e os acompanhamentos em grupo que são realizados. Temos por objetivo relatar as ações desenvolvidas pelo Programa de Extensão ENDORC, ações de capacitação para agentes comunitários de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Macro-Regional de Chapecó. O nosso trabalho é um relato de experiência que busca descrever as atividades realizadas pelo Programa de Extensão ENDORC no período de março de 2020 a agosto de 2021. O nosso programa de extensão é composto por 3 docentes de enfermagem e 8 discentes do curso de enfermagem da UDESC. As nossas atividades são desenvolvidas a partir de um cronograma que é planejado mensalmente, com uma periodicidade de reuniões onde a gente discute as atividades que vão ser executadas pelo grupo. O programa foi criado a partir do intuito de atualizar os profissionais da área da saúde sobre a doença renal crônica, como prevenir, como cuidar desses pacientes, por meio de 3 ações. A primeira ação é capacitar todos os profissionais da atenção primária e da atenção secundária acerca da doença renal crônica. A nossa segunda ação, então, é atualizar esses profissionais, capacitá-los sobre os cuidados a esses pacientes com doença renal crônica, utilizando também dos cuidados paliativos. Nesta ação, a gente conta com a participação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Por fim, nossa última ação era informar sobre a doação de órgãos e tecidos humanos para esse público, a fim de incentivá-los eles a essa ação e estarem também instigando o seu público a serem doadores. Resultados: as capacitações com os profissionais, sendo eles enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde,
elas são agendadas na CIES com o tempo de antecedência. A CIES é o Centro de Integração de Saúde, de Educação e Saúde, tanto as atividades que ocorreram presencialmente como as atividades online. Esses temas trabalhados nos encontros, então, eles sempre foram voltados para diabetes mellitus, hipertensão arterial e doença renal crônica. Além dessas oficinas, são realizadas atividades de promoção de saúde dos rins. E o programa também está utilizando ferramentas para divulgação desse trabalho, sendo ele o Instagram uma das ferramentas utilizadas para divulgação dos assuntos relacionados à doença renal crônica, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doação de órgãos e tecidos e cuidados paliativos. Vale ressaltar, então, que os assuntos relacionados aos cuidados paliativos são em pacientes com alguma doença crônica e não especialmente pacientes que estão no final do ciclo da vida, e sim pacientes com algumas doenças, com o intuito, então, de estar melhorando a qualidade de vida desse paciente. As postagens são publicadas semanalmente numa conta própria do Instagram e a produção dos materiais ela é seguida um cronograma onde os acadêmicos, juntamente com seus professores orientadores, produzem os materiais e semanalmente, então, ocorre a publicação. Considerações. Em relação às capacitações, o primeiro passo para a diminuição de novos casos, então, são intervenções realizadas através de promoção da saúde e prevenção de doenças, sendo em pacientes portadores das doenças ou propensos a desencadearem a doença renal crônica, que já possuem algum fator de risco, sendo eles diabetes ou hipertensão. Por isso, então, é de suma importância essas atividades de capacitação realizadas, pois os profissionais conseguem estar disseminando um conhecimento maior para esses pacientes, fazendo com que o usuário não demore tanto tempo para estar procurando a unidade e assim fazendo um rastreamento da doença ou já diagnosticando no estágio inicial da doença. Já as postagens realizadas, por se tratar de um meio que faz pouco tempo que estamos utilizando, que é o Instagram, elas possuem um bom número de alcances, interações, compartilhamentos, curtidas e seguidores. Estas, então, foram as referências utilizadas para a produção desse trabalho. E o nosso muito obrigado pela atenção.